Seja bem-vindo, tripulante, ao Solution Cast, um podcast pensado para mentes inquietas discutirmos o futuro da hospitalidade e os desafios atuais que a gente enfrenta. E hoje nós vamos falar sobre um tema de muita responsabilidade, como a gente estava falando aqui antes um pouquinho de começar, e responsável por uma entrega também de muita responsabilidade. Nós vamos falar hoje sobre vendas com propósito, quando o marketing e comercial falam a mesma língua. Hoje estamos aqui com o Asley Carvalho, ele é especialista em e-commerce para turismo e supervisor de marketing da Agave Resorts, uma marca super bacana também que a gente menciona de vez em quando aqui no podcast. Já aconteceu, um player que inclusive é cliente nosso e que a gente tem muito orgulho de pertencer. O Asley hoje aqui comigo, supervisor da Agave Resorts, Fernando também aqui, sempre meu parceiro junto. Bora falar de venda, né? Isso aí. Bom, seja bem-vindo, Asley. Satisfação recebê-lo aqui. Mentes inquietas, né? Sempre com inovações aí. E a gente traz sempre alguns assuntos relevantes, né? Para os players aí do mercado, né? Agora a gente vai focar mais nessa questão de marketing. Como que foi seu início aí? Se apresenta aí pro pessoal, para a gente iniciar o nosso bate-papo aí. Primeiramente, estou extremamente honrado de participar dessa mesa. Foi quando a Ana Paula trouxe esse convite, fiquei muito feliz. Muito feliz de dividir e partilhar essa mesa com você, com a Nayara, com o Fernando. Okay. E é como você falou, uma grande responsabilidade. Desde o momento que eu recebi esse convite, fiquei com uma inquietude boa, né? Uma mente inquieta, né? O que a gente pode compartilhar, né? O que falar ali, né? O que vai ser de relevante que a gente puder agregar na vida das pessoas que vão ouvir, né? E participar e assistir isso com a gente, né? Então, acho que é uma grande oportunidade. Fico muito feliz dessa iniciativa de vocês. Acredito que isso vai trazer bons frutos para o nosso mercado. O que a gente quer, né? Entregar esse conteúdo com tanta qualidade, trazer gente que faz a coisa acontecer, entrega essa magia toda. Acho que é democratizar, né? O acesso à informação, né? De uma maneira simples, né? E engajar o setor. Você iniciou em qual empresa? Como você entrou na hotelaria? Você entrou nesse mercado aqui? Eu gostaria de fazer uma introdução um pouquinho maior, assim. Fique à vontade. Eu acredito que nossa vida, ela não é separada, né, entre vida pessoal e profissional. A gente é um todo, né? E eu acho que isso está muito ligado à questão de vocação, né? Onde que a gente está aqui. Eu acredito que ambos também, enfim, todas as pessoas que estão acompanhando a gente sabe do que estão fazendo e a vocação e a decisão que tomam, né, para trabalhar nesse segmento. E então acho que isso tem muito a ver com as minhas escolhas como vida pessoal, né? Desde a infância, estava vindo para cá, em Caldas Novas, é uma cidade que tem tudo a ver com minha trajetória profissional e pessoal também. Minhas primeiras memórias de viagens foram aqui, com meus avós, com meus pais. A gente acampava aqui num parque bastante tradicional da cidade. Tem uma foto que eu lembro que eu estava bem agachado, assim, e um outro colega jogando água em mim, e eu, assim, com essa água espirrando. Minha mãe foi lá e tirou essa foto espontânea, é uma memória afetiva que eu tenho muito importante, né? Isso tem a ver muito com o que a gente escolhe para a vida. Depois disso, também trilhei um caminho dentro da minha vida pessoal, né? Em outros segmentos. Atuei com meu pai numa imobiliária, que também tem muito a ver ali com o nosso segmento, né? Também turístico imobiliário. E chegou um momento muito difícil na nossa vida. Minha irmã faleceu e a gente tinha esse negócio juntos. E aí a gente perde um pouco o propósito, perde né? Um pouco o propósito. E a gente foi repensar mesmo o que a gente escolheria de vida, o que a gente queria seguir. E nisso a gente resolveu viajar juntos, eu e meus pais, né? A gente foi fazer uma road trip ali pelos Estados Unidos, pra gente, sei lá, colocar a cabeça no lugar, né? Buscar respostas ali na nossa espiritualidade, naquilo que a gente acredita. E foi muito importante para mim, me fez entender muito a importância das viagens. Foi uma viagem de cura para minha mãe. Eu falei, nossa, eu acho que isso tem a ver com alguma coisa que eu quero trilhar para minha vida, né? Ainda nem sem saber a resposta da onde que eu iria, onde que eu iria chegar, o que eu iria fazer. E fiquei um tempo, fui fazer algumas especializações na área, me profissionalizar mais, buscar mais conhecimento. E
minha prima, que ela mora aqui em Caldas Novas, ela viu uma vaga na área de marketing, em e-commerce, voltada a parques, e falou, eu acho que tem a ver com você. Você não formou em marketing, tem a ver com a sua vida. Por que você não se candidata? Aí eu olhei assim, falei, pode ser uma possibilidade, né? Vim em Caldas Novas, fiz o processo seletivo e fui contratado. E aí o gestor na época falou, olha, você vai precisar mudar. E aí foi mais um impacto lá em casa, meus pais aí ficaram, nossa, né? Sim. Um momento de mudança de vida. E aí a gente tomou essa decisão, minha avó abriu as portas da casa dela, que ela também tem uma casa aqui. Isso fala muito sobre hospitalidade, né? A gente trabalha numa indústria de hospitalidade e eu acho que também essa hospitalidade na nossa vida também te traz para o nosso trabalho, né? Uhum. E a gente tem uma grande responsabilidade como ser conhecidos como indústria da hospitalidade, né? E aí eu senti muito essa hospitalidade da minha avó, né? Ela abriu as casas dela, abriu a porta da casa dela, sem pedir nada em troca. Nossa, ela fazia o jantar, chegava do trabalho, às vezes ia ela ali, tá tudo bem, conversava comigo, sabendo que era um momento de mudança de vida, e ela foi muito acolhedora comigo, assim, né? Então, eu não vejo nossa vida fragmentada, né? Isso é um complemento, né? A gente é como um todo em tudo que a gente faz, então isso também tem a ver, né? Com essas inspirações para além do trabalho, eu busquei trazer isso também pro meu dia a dia, pra minha atuação na área, né? E aí, entrei na época que era grupo PV ainda, né? Antes da WM, né? Antes dessa fusão, da aquisição aí do fundo de investimento imobiliário. Entrei ali na parte de parques, venda de ingressos, processo de muito aprendizado também, desenvolvimento profissional. Comecei a entender muito, desde o princípio, essa questão da relação do marketing comercial, porque eu acredito que o e-commerce fica muito ali na fronteira, né? Existe até uma certa dificuldade de entender assim, se o e-commerce fica dentro do marketing, se o e-commerce fica no comercial, ou se o e-commerce tem a sua área própria, seu próprio departamento, né, para ser gerido de uma maneira independente. Então, desde o princípio da minha atuação profissional, eu já vivo essa relação, né? E aí fiquei 4 meses aqui em Caldas Novas. Na época o corporativo estava lá em Goiânia, o gestor ficava mais lá e ele sugeriu que eu fosse para lá, ficar mais perto dele, para a gente falar mais sobre KPIs, sobre relatórios, aquilo que precisava ser apresentado para a diretoria. E aí ele falou, cara, eu preciso de você aqui participando das reuniões comigo, então vem para cá. Aqui também a gente está criando uma nova célula de central de reservas para a hotelaria, que estava sendo desenvolvido lá em Goiânia. E aí eu acho que você pode se expandir também a sua atuação, você pode pegar também uma frente ali de hotelaria. Isso é uma grande oportunidade para você, para sua carreira, e também entendendo que a gente estava tendo bom trabalho e bons retornos ali nas vendas de ingressos, então ele falou, cara, eu acredito que você pode assumir essa responsabilidade, né? Foi uma grande oportunidade. Tive uma imersão ali, já foi a minha primeira imersão dentro do comercial, porque a nossa célula de marketing ficava dentro desse espaço da central, e era uma dinâmica muito diferente, né? A gente, aqui em Caldas Novas, a gente ficava no nosso espaço, tinha uma casa azul ali, a gente, inclusive, tem saudades dessa época, muito bom. Tive muitos bons colegas de trabalho, foi um momento muito divertido e feliz na minha carreira. A gente fizemos muitas grandes entregas ali. E aí, voltando para Goiânia também, tendo esse novo momento profissional, essa imersão com o comercial foi algo bem, bem interessante na minha vida, na minha carreira. Fiquei bem feliz. E aí, na medida que a gente foi tendo uma atuação, foram ocorrendo algumas mudanças no departamento, e aí foi assumindo outras responsabilidades, foi assumindo cargos de liderança. Vivi praticamente 5 anos ali, passei por essa transformação e transição da WM também, com essa expansão nacional. Entrei um pouco na operação também, a gente participou de viradas de bandeira, de resorts, inauguração de resorts em Caldas Novas, em Porto Seguro. A gente se envolveu ali também em Penha, também, que era um resort ali, um resort que fica ali próximo ao principal parque de diversões do Brasil, que é o Beto Carreiro. Então, eu tenho muitas boas histórias, assim, felicidade de ter tido essa vivência ali no Grupo Privé, WM. Foi um lugar que foi escola para mim, de aprendizado. Conheci grandes líderes ali de vendas, posso citar um nome aí, o Jardel,
É um cara que me ensinou muito, muito mesmo sobre vendas. Um cara que realmente deu abertura, sabe? A gente tirava tempo para conversar, ele tinha paciência de ensinar, porque nós como marketing, às vezes a gente não tinha tanta familiaridade com os KPIs ali, né, que é da área de vendas, principalmente Heavy Park. Ele foi lá e explicou com calma, diária média, o que é taxa de ocupação, receita de hospedagem, olha o BI aqui, presta atenção nessas metas, fica de olho, vou te dar uma senha aqui, você abraça isso aí com sua vida e vai trabalhar nisso aqui. Eu quero que você me traga a solução. Né? Eu quero que você me mostre o que a gente pode melhorar a entrega aqui. Porque às vezes eu estou no meu ritmo de vendas e com outras atividades, eu não vou conseguir acompanhar. Minha equipe, às vezes, eles estão com um olhar muito automático sobre o nosso dia a dia de trabalho. Então, às vezes, um olhar de outro departamento, uma visão diferente, vocês estão, a cabeça de vocês vai no outro ritmo, às vezes vocês estão enxergando coisas que a gente não está. A gente vai trabalhar junto aqui. Comercial e marketing, para falar a mesma língua, acho que precisa dessa abertura, né? E a gente sentiu essa abertura dele. Que bom. Essa abertura no sentido de gente não ser um pouco do que é hospitalidade, né? Que é esse acolhimento e amor ao estrangeiro, até que ele vire íntimo, né? E essa transição que aconteceu, nessa relação que a gente teve, a gente deixou de ser estrangeiro, né? Um departamento com o outro. Mas isso só aconteceu porque alguém teve coragem de se abrir ao outro. Então, acredito muito que a hospitalidade é isso. Né? E aí a gente começou a ter muitas trocas. Né? E times de alta performance, eles precisam de ter confiança, né, entre si. Né? E isso gera resultado. Então, quando se tem essa abertura ao outro, né, isso começa a dar impacto. E aí, fiquei ali praticamente 5 anos na WM, né? E aí tive uma oportunidade de trabalhar em Gramado. Recebi uma proposta. Um mercado incrível também para essa experiência toda, né? Incrível, sim. Que é uma experiência muito feliz que eu tive também, de muito aprendizado, de um destino que ensinou muito para mim, sabe? Gramado como destino é uma coisa que eu acho que ele é um destino modelo e exemplo, principalmente em outro aspecto que eu vi de abertura dentro de Gramado, que é o que o Jardel, por exemplo, fez com a gente no marketing, abertura lá do destino. A associação de hotéis, as principais redes, elas se comunicam, elas trocam informações de vendas. É um nível de maturidade, né? Um nível de maturidade muito legal, que enriquece o destino, né? Sim. Essa troca de informação, realmente existem praças que elas são bem abertas em trocar números. Sim. Não de forma maliciosa, mas de fato para poder posicionar o destino, né? E eles entenderam que a concorrência é entre destinos. Exato. Que é o movimento de cluster que o Zubaran falou, que eu achei um conceito genial, assim, que ele falou sobre Olímpia, né? Que se fez esse movimento de cluster. Né, de quando elas se juntam para justamente desenvolver aquele destino, né? E Gramado é esse case, né? Sim. E lá eu aprendi bastante nesse sentido, os KPIs que eu aprendi lá com o Jardel, eu vi ali entre as empresas sendo compartilhado, né? Heavy Par, com os principais KPIs, né, que eu já citei, diária média, taxa de ocupação, isso diariamente. Tinha uma pessoa de RM que fazia isso, eu olhava, por que ele faz isso todo dia, sabe? Que boa vontade, né? Uma boa vontade de querer desenvolver o destino, né? De ter parceria, né? Então, isso faz o destino ficar grande, sabe? E lá também, eles têm um calendário de eventos com a Secretaria de Turismo muito forte, né? Eles fazem roadshows do destino e facilitam o acesso dos hotéis para eles participarem desse roadshow junto. Sim. Isso engrandece todo mundo. Né? Então, na parceria, isso faz com todo mundo crescer. E aí, dentro desse processo lá na Gramado Parks, eu atuei, aí eu entrei como comercial, mas profissional de marketing no departamento comercial. É engraçado como a gente vê realidades, né? De como cada empresa entende suas estratégias, como cada empresa entende as divisões e organizações, não divisões, organizações dos seus departamentos, né? E como que cada realidade é diferente uma da outra, né? E isso no turismo a gente vive muito, né? Porque a gente atua em redes que está presente em vários destinos do Brasil, e
o Brasil ele é um país continental, né? Então cada realidade tem sua particularidade. E aí eu vi uma questão também forte de Gramado, que eles gostam da palavra encantamento. Eles têm a questão do DNA gramadense, que o foco deles muito forte. O foco deles em desenvolver produtos de experiência é algo muito interessante. Eles conseguem envelopar aquilo, entregar e gerar valor, sabe? Gerar upsell, gerar venda. E aí a gente começa a falar sobre Trevipar, né? Que é onde que entra ali essa receita total para além da hospedagem, né? E eu acho que isso é um termômetro da experiência. Se o cliente está consumindo muito A e B, consumindo muito alimentos e bebidas, indo no spa, fazendo passeios, ou participando de uma noite temática de algo especificamente assim, isso quer dizer... serviço, né? Vivendo a hotelaria, né? Esse upsell, acho que ele, além dele gerar receita, ele é termômetro também de qualidade de entrega, né? Então quer dizer que o cliente ele está gostando, se ele está consumindo, ele está gostando, né? E aí lá eles são muito fortes nisso. Lá eles desenvolvem isso muito bem. Lá eu tive uma experiência bem interessante que a gente criou um e-commerce de gastronomia. Uma coisa que eu não tinha visto, assim, é uma experiência bem diferente. E-commerce de gastronomia... Dentro de cada website, de cada hotel? Não, e-commerce de gastronomia. Tinha um subdomínio específico, gastronomia. Gramado Parques e tudo lá, que vendia. E aí eu falei, não, eu preciso entender, eu não estou entendendo a mente. Eu falei, aí é o estranho para mim, né, o estrangeiro. Eu quero me abrir e conhecer, né, eu quero me tornar íntimo dessa mentalidade, né. Eu busquei perguntar, né, tá, eu vou ficar responsável por isso, mas me explica como vocês enxergam isso, porque se eu não entender, eu não vou conseguir vender. Sim. Eu não vou conseguir desenvolver esse projeto, e isso não vai dar resultado. E eles falaram, talvez você não esteja vendo que nós somos de maneira muito tranquila, aberta, né? Nós somos um hotel de multipropriedade, e nosso hotel como multiproprietário não tem café, a gente tem que encontrar formas de vender café para ele, né? E se ele chega aqui no destino, tem muitas opções consolidadas, entregas muito boas. O destino tem a parte de gastronomia muito bem desenvolvida. Então, por que a gente não vende com antecedência para esse multiproprietário, principalmente? Porque como ele já paga seu condomínio e tal, ele diferente desse hóspede convencional, ele não tem que pagar as parcelas da diária dele. Ele já está com o dinheiro no bolso para gastar. Sim. Então, em média, eles gastam até 35% a mais do que o hóspede em gastronomia. Então, eu preciso rentabilizar também o multiproprietário, eu preciso gerar receita com um multiproprietário de gastronomia. Então, é melhor que eu garanta isso, eu tenho previsibilidade de receita, né? Ele já vem com esse pacote adquirido. Senão eu vou ter que concorrer com outros restaurantes muito bons aqui, e não desmerecendo os restaurantes que eram da Gramado Parques, que são da Gramado Parques. Mas é porque eles estavam entrando ali, eles estavam começando, eles estavam entrando no mercado já consolidado. Então, não era uma marca de restaurantes conhecida ainda, né? Então, eles precisavam gerar essa venda antecipada. Então, quando o multiproprietário ali ligava para agendar a sua semana, o atendente já oferecia esse pacote. É um comportamento de consumo diferente do hóspede, né? Que se tiver essa percepção também, muito legal isso, interessante. E a ideia também de trabalhar a hospitalidade na questão de acolher e servir bem, né? Porque o hóspede, o multiproprietário, está simplesmente reservando a semana que ele tem direito, que ele pagou por aquilo e tudo bem, e você, de uma forma proativa, oferecendo um benefício para ele, olha, a gente tem esse serviço. Antecipando a necessidade, eu já sei que você vai precisar. Dele. Sim. Então já resolvendo esse problema que ele teria, né? Que aí o cara tá pensando, poxa, eu vou para lá, vou ter que me deslocar, ter que ir para tal lugar. Não, já garantiu. Exato. E como essas questões pessoais que você trouxe, né, na sua história, fizeram sentido para o produto que você entrega hoje, isso é muito memorável, porque assim... Isso que é propósito, né? Esse é um propósito, eu achei assim, brilhante e emocionante até, porque eu também perdi meu pai, né, e uma das coisas que a gente fez foi uma viagem para Disney. Eu nunca imaginei que eu ia chorar nesse podcast. E a gente fez uma viagem para Disney também, que foi super... A gente tem hoje como carinho em relação a isso. Então, como isso
gravou em você e gravou em mim a forma que eu vou entregar o meu propósito, né? E você trabalhando ali com experiências diversas e para várias pessoas que estão vivendo talvez a mesma coisa, ou outras comemorações, um casamento, ou uma despedida de alguém que nem sabem, né? Sim. Isso é magia. Eu né, aqui na Solution cuido dessa área do marketing também. Num lugar diferente, porque a gente entrega solução, sistema e tudo mais. Não que a gente não possa entregar magia também, né? Acho que vocês iam gostar, assim, que a gente entregasse uma mágica. Mas essa hospitalidade, ela tem que estar no nosso DNA também, para a gente acolher o cliente. Então, eu faço esse paralelo, porque esse seu ponto da sua história tocou uma parte da minha, e é onde a gente se encontra e é onde isso aqui faz sentido, né? Porque a gente está falando da mesma coisa, de entregar esse propósito, entregar essa história através do marketing, que é a sua ferramenta e a minha também, de certa forma, né? Então, muito legal, adorei isso, juro pra você, me emocionou, né? Estou aqui chorando, pra variar, porque quem me conhece sabe. Mas é super interessante como vocês usaram como você usou através dessa sua experiência de vida, aplicar no seu DNA hoje, na sua entrega, né? Nossa, lindo, achei. Como teve resiliência, né? De falar, não, eu vou aprender alguma coisa com isso, vou colocar em prática e de fato agora colhendo frutos. Naquele momento ali, eu tive aquela experiência com a dificuldade, viagem, né? Agora eu aplico porque isso marcou em mim, cara. Sim. Sensacional, né? Quando você falou sobre o nome desse episódio, né, Vendas com Propósito, também fiquei pensando bastante nisso. Eu falei, vou entender o que significa a palavra propósito, né? Você fala ir adiante, né, olhar para frente. Aí eu trago o Manuel de Barros, né, que ele é um poeta que fala, né, eu não caminho para o fim, eu caminho para as origens. Então, e não significa só olhar para trás, mas se eu quero chegar a um destino, se eu quero alcançar algo para frente, eu tenho que sempre lembrar das minhas origens. Aí eu não vou ter fim, né? Eu vou estar sempre indo adiante. Então a gente tem que trazer isso das nossas raízes, trazer isso de casa, olhar quem criou a gente, né? Por exemplo, meus pais, eles para mim, eles são um exemplo de renúncia, né? De se dedicar. Minha mãe, ela trabalhava fora e ela abandonou o trabalho porque ela precisava cuidar de mim e da minha irmã, né? E meu pai começou ali desde o princípio, com 6 anos, e atuando para dar uma qualidade de vida. Hoje, eu tive uma vida tranquila, de certa forma, consegui me aprofundar, consegui ter tempo para me desenvolver e crescer profissionalmente, porque eu tive alguém para fazer isso por mim, né? Alguém, e a gente tem que lembrar dessas coisas, né? Senão a gente não consegue seguir a nossa vida e atuar inclusive no nosso trabalho de uma maneira que traga sentido para a vida das pessoas, né? Porque é o que você falou, a gente nunca sabe quem que está viajando, os motivos da viagem dessa pessoa, né? O que levou ela a estar ali, né? Inclusive, as primeiras viagens ali dos gregos antigos, eles viajavam por motivo de cura, né? Os romanos antigos, eles viajavam por diversão, e isso gerou desenvolvimento econômico, alguns outros motivos de viagens. As pessoas viajavam por motivos comerciais. Então, por exemplo, olhar para a área de eventos, eventos corporativos, o MICE. De que maneira eu como hotel, eu como Solution, como tecnologia, de que maneira a gente vai entregar uma boa hospitalidade para que gere mais vendas e boas relações comerciais no mercado, né? E como que isso impacta e gera desenvolvimento econômico para o país, né? Então isso também, o turismo ele impacta em diferentes áreas, né? A gente é um lugar de acolhimento, de recebimento de pessoas que vêm por N motivos, né? Ela pode querer vir aqui para se divertir, e Caldas Novas é um próprio exemplo disso, né? Ela nasceu com objetivos que as pessoas vinham para cá com medicinais, né? Curas de reumatismo. Tem até um apelo, né, do onsen, aqui no Taiô, tem esse apelo do onsen japonês, né, que é uma prática medicinal do Japão. De fato, não tinha pensado nem nessa parte da cura, da parte das águas medicinais e térmicas, né? Então a gente tem que, isso tudo tem a ver com vendas com propósito, né? A gente tem que pensar assim, o que a gente faz para ir além, né? O que a gente está oferecendo aqui para entregar algo que vai fazer com que a pessoa volte para a vida dela de uma maneira diferente, né? Quando a pessoa acha que está em viagem, ela sai daquele piloto automático, né? Ela está mais propensa e aberta a novos aprendizados, a inspirações. Então, como que ela pode viver esse tempo, essa semana que ela
que ela tem direito como proprietário, ou, sei lá, as diárias que ela tem para estar aqui, o que é nós recebendo, né? E aí envolve também não só a operação, mas eu, principalmente mais no corporativo, não vivo esse dia a dia, mas de alguma certa maneira isso impacta no trabalho e na vida dessas pessoas, né? O que me chamou a atenção nisso que você falou, e a gente está falando de vendas, né, com propósito, marketing e comercial. E eu até assisti um outro podcast essa semana, eu ouvi falar, assim, a gente tem esse desafio, já é um desafio ligar o marketing com o comercial. Porque há essa dúvida, até onde eu vou, até onde marketing, até onde comercial. E tem um outro pilar que eu considero muito importante, que para mim fez toda a diferença na minha atuação, e eu percebo que na sua o seu contato com o produto. Sim. Eu acho que a nossa relação com o produto, ela tem que ser de igual para igual, né? Sim. Então, a partir do momento que você mergulhou no seu produto, entendendo que vários players têm produtos diferentes, você entrega um marketing diferente. Porque lá em Gramado tem a questão do café da manhã. Se você for lá em outra multipropriedade, já é diferente, né? Então, você entendeu o seu produto e o propósito que você podia entregar dentro daquele produto, você faz marketing diferente. Não é nem o copia e cola de um criativo igualzão para todo mundo e manda, sabe? Então, para mim aqui na Solution, por exemplo, né, quando eu comecei a entender os produtos melhor, falar de igual para igual, mesmo a nível de departamento, foi um diferencial, porque aí eu vou entender a dor do meu cliente, onde eu posso, como eu posso conversar com ele, isso aqui faz sentido, essa dor não faz, né, e trabalhar isso diferente. Então, eu acho que também essa visão de produto, ela traz esse propósito com mais clareza também. Porque aquilo deixa de ser algo estranho e eu conheço, né? Isso. Eu passo a conhecer e aí, com esse conhecimento, eu sei o que o cliente vai precisar. Você se antecipa, né? E para eu conhecer, eu preciso inclusive perguntar para ele. Preciso saber o que ele quer, né? Essa união, né, entre todos os departamentos na hotelaria, existem alguns lugares que eu sinto um pouco de falta, né? Que falta essa sinergia. Sim. Então, por exemplo, o marketing e o comercial, onde que é a linha, né, mas de fato um conversa com o outro o tempo todo. Mesmo a gente tem conversado sobre orçamento também, sobre budget. E para mim também, a controladoria também é de extrema importância, porque você falou de diária média e heavy par. Quando você tem uma controladoria muito bem estruturada, ela consegue te passar toda semana, olha, seu custo do quarto vago, através da margem de contribuição, Exato, o custo do quarto vago é X, que aí é o heavy par. Você combate o apartamento vago com o heavy par. E você combate o custo do apartamento ocupado com a diária média. Então você tem que ter essa informação, você enquanto venda, para você saber até onde você vai, para você ter essa margem, esse corte, né? Exato. Então a hotelaria traz muito isso. E também, né, o principal, que é a vaca leiteira, que é a operação, que é onde, né, vai produzir o resultado. Então, de fato, o comercial, eu acho que assim, independente do nível se é operacional, estratégico ou tático, enfim, e independente do setor que você esteja na hotelaria, você tem que entender a sua base, saber como que trabalha, e você tem que enxergar o todo, né? Para você ir ao encontro desse posicionamento e entregar esse produto que você está posicionado, né? Exatamente. Eu concordo demais. Eu ia também trazer esse mesmo exemplo que você trouxe. A gente precisa, como marketing, aprofundar mais nessas questões de KPIs do negócio. Eu vejo esse movimento acontecendo, né? Por exemplo, o EBITDA, né? A gente precisa conhecer um pouco mais. Isso é uma coisa, talvez até, assim, parece falar uma outra língua no marketing. A gente fala muito sobre remarket, sobre CAC, sobre lifetime value, mas, por exemplo, EBITDA, né? Como que a gente avalia a eficiência operacional? Vamos andar mais junto com a controladoria, entender de que maneira a gente pode contribuir, né? Nós como marketing. A gente marketing cheio de siglas e tudo, né? Eu vou trazer um pouco da sigla lá de trás do Kotler, que ele fala dos 4 P's, né? Isso. Que é o produto, o preço, ponto de venda e a promoção, né? Hoje, eu vejo o marketing saindo um pouco só dessa parte de publicidade, promoção,
E eu acredito também que é importante também a empresa também dar essa abertura pro marketing, também entrar no produto. Cultura, né? Mas aí tem uma discussão interessante aí. Quando a gente fala do marketing atual, ele está muito na mentalidade do board da empresa que não entende de marketing, dos 4 P's, que é uma publicidade, propaganda, preço, promoção. Existe essa visão. E aí é o desafio que a gente tem, além do orçamentário, porque a vaca leiteira, ela consome mais, é o que na Solution eu falo que é o filho que dá mais trabalho, a operação, né? E aí a gente precisa ainda fazer esse movimento de cultura, sem falar de branding ainda, que entra, porque eu até ia te perguntar sobre isso. Você está lidando com um bem tangível que é a marca, né? Isso tem valor. Então, o marketing, ele perpassa essa parte também, do branding, né? Da parte da performance, que é óbvio também que você precisa entregar, né? Todos esses KPIs, essas siglas, mas tem coisas que são intangíveis. E aí, como é que você explica que você precisa fazer um storytelling todo bonitinho, uma campanha que emociona pra você vender? O cara vai falar assim, não, isso aí eu não vou pagar. Então... tem que ter a parceria com o financeiro. Exatamente. E interessante essa questão do storytelling. Você pode criar essa jornada para o hóspede. Sim. A pessoa, a hotelaria consegue trazer essa vivência. Consegue. Direto, o hóspede, ele pode viver aquela história ali. Exato. Você consegue contar aquela história com ele vivendo aquilo, né? Exatamente. Eu acredito assim, a gente falando um pouco sobre realmente até onde vai o comercial, até onde vai o marketing. O processo de venda todo ele acontece principalmente dentro desses 2 departamentos. Você falou, na empresa como um todo, passa pela operação, passa pela experiência que esse cliente tem, que a gente pode, em algum momento a gente pode falar sobre gatilhos mentais também, e entra a prova social, isso tem um impacto direto no que ele vive e nessa operação. Mas eu entendo que esse processo ele acontece assim, 70% da decisão de compra do cliente acontece antes mesmo dele falar com o vendedor. Então, o que aconteceu nessa jornada de compra? Como que ele chegou até o vendedor? Isso veio através do marketing. O marketing fez a atração. Exato. Ele gerou essa demanda. E o vendedor, o comercial converte. Então, como que o marketing faz para gerar essa demanda? É através do storytelling. Eu até já vi um termo diferente chamado store selling, né, que é uma história muito focada em venda, né, e tem alguns dados que mostram que uma boa narrativa gera até 30% maior na taxa de conversão. Então isso impacta muito, né, no processo de venda. As pessoas se relacionam com marcas que elas acreditam na história que elas mostram, sabe? Então, isso tem as pessoas são propensas mais a comprar a partir disso, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim que, narrativa, storytelling, isso é conversinha de marketing, né? Não, isso vende. Demais, isso é muito intangível. Floreio. Só que as pessoas elas têm uma possibilidade de compra quando elas acreditam que os anúncios contam história. Né? Não é aquela... A gente falar sobre calendário comercial, que é muito importante colocar lá... fazer uma boa distribuição, inclusive entre vários canais, é importante. Falar sobre as datas comemorativas e datas de feriados sazonais, muito importante. Mas a gente tem que entender em que etapa o cliente está nessa jornada, qual que é o nível de consciência que ele tem com a nossa marca e o nível de consciência que ele tem com a decisão que ele vai precisar tomar ali na frente. Então, quando ele toma essa decisão, é a partir de uma trajetória de comunicação e que o marketing foi desenvolvendo ali a partir dos conteúdos que ele foi trabalhando, né? Que esse conteúdo orgânico também, que esse conteúdo pré-venda é muito importante. Né? O cliente está ali, dentro das mídias sociais, como primeira etapa do processo de decisão da viagem dele, escolhendo e definindo o destino ainda. Ele ainda não teve nem contato com o que ele vai fazer lá, porque ele ainda está pensando se ele vai viajar e para onde que ele vai. Então, eu acredito assim, muito nessa jornada, começando a apresentação do destino, né? O que a gente pode mostrar, mesmo talvez sendo uma rede de hotéis, ou um parque, ou até gastronomia. É possível até se falar de destino em gastronomia. Lógico que a gastronomia é muito voltada ao produto, hotelaria ainda dá para se trabalhar mais destino, mas dentro das mídias sociais um trabalho muito importante. Principalmente quando aquele destino vira o hypado, que alguém foi, alguém que tem uma influência disso foi, e todo mundo quer ir, né, salva para poder ir. Acho que até investimento nesse aspecto, né, de influenciadores, a questão dos criadores de conteúdo. Também eu acho que é um aspecto interessante para ajudar nesse
né, nessa atração para esse destino. Uma parceria público-privada. Uma parceria público-privada também, com certeza. Dá um exemplo de destino que mudou, né, a partir de trabalho de assessoria de imprensa, ou foi até talvez tenha sido uma demanda espontânea, não sei. Foi Alter do Chão, né? Alter do Chão, ele se transformou no Caribe Amazônico, né, a partir de uma publicação do The Guardian, né, um jornal britânico, mostrando esse destino, né. E aí, às vezes, eu até me pergunto, assim, a gente, como turismo brasileiro, olha quanta beleza e riqueza a gente tem aqui, né? A gente precisa, talvez, de um veículo de fora falar que como belo é o nosso país, né? A gente precisa valorizar mais o que a gente tem. A gente sempre fala isso, né? Quanto o turismo ainda... Nossa, tem coisa demais pra... geralmente eu falo isso no final do... Pra dar uma... encerrar com essa... Mas, de fato, todo mundo que a gente traz fala isso. O quanto a gente ainda precisava de mais insumo e mais política e mais incentivo mesmo, apoio, né, no turismo. Porque o Brasil é um país turístico. Alguém falou isso, não sei se foi você ou se foi o Brasil é o país mais conhecido pelo ecoturismo, né? Exato. A gente tem... privilégio, né? Tem esse privilégio, né? As viagens, falando sobre o motivo de viagem... Isso, as pessoas viajam muito também com busca esse contato com a natureza, né? Inclusive, Caldas Novas, recentemente a NASA veio, né? Sim. Publicou no Instagram ali, né? A foto Serra de Caldas. Em relação ao Alter do Chão, é bem interessante como surgiu lá, né? Porque Alter do Chão tem o maior aquífero ali, né? Até mesmo dizem que até maior que o aquífero Guarani, né? Uau, tanto que ele forma dois rios, né? Sim. E num período do ano ali, né, ele tem aquela tem um banco de areia ali, né? Tem um volume de água tão alto que ele consegue ter a formação de 2 rios. Eu não sei tecnicamente como funciona isso. Mas que a natureza faz para fazer isso, né? Mas é muito interessante e realmente aí entra a questão do desenvolvimento econômico, social do lugar para ele se organizar enquanto produto, Sim. envelopar enquanto estrutural, produto. né? Para você chegar lá, como essas pessoas que moram ali podem trabalhar e ter um treinamento para poder atender esses turistas que vêm, porque assim, a gente tem destinos incríveis, mas que nem você falou, você vai no Nordeste, principalmente, tem muito lugar para ser desenvolvido, e ninguém tá falando para derrubar o mato lá que tem, não sou a favor disso, mas assim, é desenvolver o turismo respeitando a natureza, porque eu acho que é aquilo, você assumir o que você é. Se o Brasil é um país de ecoturismo, que, todo mundo lá é índio, mora no mato, somos, então vem pra cá ver e gasta seu dinheiro aqui com a gente, você vai ver que é maravilhoso. Você assume o que você é e pronto, acabou, acho que não tem problema, mas é saber monetizar isso bem e de uma forma estratégica, sem degradar o meio ambiente, que é a riqueza que a gente tem, mas com estrutura, porque, poxa, você vai em lugares que é perrengue pra você chegar, Jericoacoara, não sei como tá hoje, mas até um tempo atrás era um perrenguinho pra você chegar, né, estrutura de estrada e tal, o próprio transporte, então, poxa, tem como achar um meio termo entre sustentabilidade e desenvolvimento, né? Pra gente conseguir mais isso. E Alter do Chão, de fato. Nossa, é muito bonito lá. Muito lindo, destino maravilhoso. Não conheço, vi fotos, né? Mas todo mundo que vai fica impressionado. Não, e você falou assim, né? Às vezes as pessoas de fora têm esse olhar sobre o Brasil, né? Então, pode vir aqui, a gente vai mostrar que a gente é muito mais rico do que isso, né? E aí eles vão acabar conhecendo mais a gente, né? E possibilidade desse turismo internacional. Estava vendo uma pesquisa que 80% dos turistas frequentam somente 10% desses destinos, né? Então, tem muitos mais destinos a serem trabalhados, né? E eu acredito muito que a multipropriedade possibilita isso. Porque tem intercambiadora. Sim. De fato. A gente... Tem uns desafios, né? Alguns países, por exemplo, acho que ainda tem questão de visto para o Brasil. Não sei como é que tá agora com o visto americano. Eles precisam de visto para entrar no Brasil? Tava precisando. Possivelmente. Eu acho que sim. Essa parte eu não sei. Mas é um problema, né? É uma questão. Mas, de fato, a intercambiadora, ela ajuda a você ir e voltar, né, em vários lugares. O turismo, na verdade, é uma das atividades que traz um volume considerável de divisas, né, para o Brasil de fora, né? E em relação à multipropriedade, de fato é interessante esse movimento. Eu estava até conversando com a Ingrid, que trabalha comigo ali na empresa, e eu estava falando sobre os momentos da hotelaria, né? Uhum. Eu sou da época do condo hotel. Então, ainda fala, né? Ainda tem alguns, tem vários. Aí teve um momento da hotelaria chegando no Brasil, né, desenvolvendo e tal, geralmente... mais de 80% são redes familiares, hotéis familiares, né, que é hotel próprio.
Aí depois começou com o do hotel, aí deu uma democratizada, o pessoal comprava como investimento. Que eram os flats, né? Isso. É, Acho que até foi até um pouquinho falado no podcast do Zubarão ali, né? Foi citado são essas ondas da multipropriedade. E agora a multi... Eu achava engraçado esse negócio, assim, um parênteses. Novela, a gente assistia, a pessoa na novela, aconteceu alguma coisa em casa, eu vou pro flat. Eu ficava pensando, o que é isso? O que é flat? Eu criança pensando, o que é? Você não é um lida hotel, diariamente, não é um apartamento, a pessoa tem um apartamento na cidade que mora. Estranho. E agora a multipropriedade, de fato, está trazendo uma democratização aí até mesmo da viagem, né? Porque a pessoa compra lá faz a aquisição, né, do seu ativo lá e ela usufrui. Diferente do condo. O condo você não usufrui, né? Existem contratos que não permitem. Você tem que comprar a diária ali como se fosse um hóspede normal. A multi não, né? É mais como um investimento mesmo. O condo, sim, né? mas investimento. Tentaram usar esse discurso para multipropriedade, não deu certo, né? Porque não é a mesma coisa. Né? Sim. Comprando um serviço ali, né? Na verdade. Exato. Eu acredito que realmente o foco da multipropriedade hoje é na entrega, né? No uso, né? Tem que estimular o multiproprietário cotista ali a utilizar aquele benefício que ele tem, né? E pensando em trabalhar a questão de planejamento de férias, eu acho que a gente precisa também ter esse aspecto, né? Porque quando você vê outros mercados, você vê que eles têm o hábito de se planejar nas férias. Então, daqui 2 anos eu vou para tal lugar. Aqui a gente tem, mas assim, aqui em Caldas mesmo é muito de última hora. Às vezes você fala quinta-feira, nossa, cidade vazia. Aí sexta começa a lotar. Tem muito isso, então eu acho que é uma questão de planejamento também, que a multipropriedade promove, o marketing né? tem que ajudar a gente. Pra não pegar ninguém de surpresa. Pegar o Last Minute lá e morder ele. E aí falando um pouco sobre essa questão do desenvolvimento de destino, né? A multipropriedade, ela tem bons exemplos desse trabalho, né? O próprio Perla Zubarão citando a Olímpia nesse desenvolvimento. Hoje eu atuo na Gavi Resorts e eu tive a oportunidade há 1 ano atrás de poder visitar Salinópolis, né? Que é um destino que tem 3 empreendimentos Gavi lá, está construindo mais um, que é o Beach. E eu vi muitas histórias de pessoas que estão na Gavi desde o princípio e como a Gavi transformou aquela cidade, né? Desenvolveu o destino, nossa, sucesso ali. Sucesso. E o paraense é apaixonado por Salinas, né? Assim, é uma praia muito peculiar, as pessoas vão de carro lá, dão ônibus ali dentro da praia, eu achei muito interessante, assim, Na areia, né? Na areia ali, sabe, e aí a vocação, né, de cada destino tem uma vocação diferente, né, e aí, que a gente estava falando sobre Last Minute, né, e como a questão da antecedência, eu dando um exemplo de Caldas Novas, que as pessoas vêm de última hora, a Gavi também tem um outro empreendimento em Porto de Galinhas, a gente entende e percebe a dinâmica diferente, que as pessoas precisam de um tempo maior de se antecipar na compra, porque vem muitas pessoas de outros estados, principalmente de São Paulo, o próprio Goiás vai muito Porto de Galinhas, Brasília, destino... Belo Horizonte, né? Então tem que fazer um trabalho comercial, é importante fazer, pensar em hubs também, aeroportuários ali para que isso possa facilitar também a montagem de pacotes, né? E aí a gente conseguir fazer uma ocupação com a antecedência que cada destino precisa ser trabalhado. Então a gente percebe uma diferença clara assim, de definição de qual o tempo de antecedência e pick-up de vendas cada destino tem, sabe? Salinas tem um, Caldas Novas tem outro, Porto de Galinhas é diferente. Sim. Então é muito papel do marketing também, estar atento a isso, né? E fazer campanhas que consiga atender a ocupação na hora que precisa, sabe? Chegar no cliente na hora da decisão de compra, saber o período de antecedência que ele tem e começar a fazer a divulgação na hora certa para a gente não perder essa demanda, né? Em relação ao funil de vendas, a gente tem visto algumas discussões em relação a isso, que o funil de vendas tradicional morreu, né? Aquele formato que é conhecido. O que você vê sobre isso? O que você acha? Como que vocês aplicam isso nas vendas? Hoje o funil de vendas, realmente, o cliente está muito pulverizado e ele tem diferentes etapas e diferentes formas de decisão. Tem gente que precisa do primeiro contato até a compra, pode levar até 9 dias. Tem cliente que já decide de forma imediata e compra.
mas a importância do funil de vendas ainda é como framework de trabalho, sabe? Assim, para a gente conseguir ter uma assimilação do que está sendo feito. A gente precisa ter uma base. Então, não dá para se trabalhar, mesmo entendendo que hoje a mecânica de compra, a jornada de compra, ela é distinta e bastante individualizada, mas a gente precisa ter padrões, né? Senão a gente não consegue fazer avaliação do que está sendo feito no trabalho, sabe? Fazer comparativos. Então, eu ainda acredito nessa importância de se inclusive até como objetivos, principalmente dentro dos objetivos, lá nas campanhas de Google Ads, Meta Ads, ali tem essa divisão clara de funil, de topo de funil, Sim. com objetivo de alcance e reconhecimento. Então, inclusive os KPIs mudam. Então, a gente precisa ainda trabalhar dessa forma. Talvez vão criar algum novo modelo no futuro, não sei, mas hoje ainda precisa ter essas etapas e entender o que a gente está fazendo no topo, que é reconhecendo a marca e fazendo alcance. No meio de funil, a gente está desenvolvendo essa consideração, fazendo um tráfego que direciona a pessoa para o site. E aí lá no fundo de funil, aí já é levar ele para uma landing page de vendas, né? Que ele já está mais pronto para compra. Quando a gente já está fazendo um remarket com ele, a gente nem direciona ele para o site principal, a gente já direciona para uma página, um link opaco ali, que vai dar tarifas exclusivas para ele dar esse gatilho, né, de que ele está tendo boas opções, porque a gente já direciona para as principais datas com tarifário melhor, que precisa ser alcançado como taxa de ocupação, e que também atendendo esse cliente que às vezes ele é sensível a preço, então a gente já direciona ele para essas landing pages específicas de vendas. Principalmente aquele cliente que ele avançou na jornada, a gente acompanha ele pelo pixel, a gente viu que ele avançou nas etapas, ele fez ali o begin checkout, ele já escolheu o quarto dele, ele já adicionou informação de pagamento, isso tudo via pixel, tá? Tem como fazer gerenciamento de eventos ali, a gente chama isso de eventos dentro do site, né? Então a gente consegue acompanhar essa jornada dele e aí a gente vê que ele até adicionou a informação de pagamento, mas não concluiu. Tem como filtrar esse cliente, que ele estava lá no final, excluir os que compraram e falar, para esse cara, então, ele tem alguma possibilidade. Ou foi alguma falha dentro do carrinho ali, do processo de compra, que às vezes ele não tinha uma forma de pagamento que ele queria, ou é alguma coisa relativa a tarifário. Então, entendendo que pode ser tarifário, a gente direciona ele para uma landing page muito específica, com promoções mais agressivas, com datas que a gente precisa de maior ocupação para converter, e a gente está tendo bons resultados com essa estratégia. Que legal, maravilha. Demais. Aplicado. Sim, não, eu acredito que nesse formato engessado, talvez não faça sentido para todo mundo, mas é que nem o Wesley falou, é um framework, você tem que seguir alguma coisa, senão você vai ficar perdido. Aí você vai oferecer o mesmo produto para quem já comprou, então você vai tem lead que não está tão qualificado, ele precisa entender quem você é, né? Se ele não tem consciência sobre quem é você. Ele não sabe, aí você tem que dar uma nutrida nele ali para ele saber quem você é, que ele não tá falando com qualquer um, e aí depois você vende. Então, eu acho que de fato é um direcionador. Em relação ao comportamento, hoje às vezes o mesmo comprador, no caso, ele costuma ter comportamentos diferentes. Hoje ele tem comportamento, mas ele muda. Sim. Isso tá muito, muito volátil, né? As pessoas mudam o comportamento. Porque a gente está suscetível à influência toda hora. Principalmente agora, né? Aí você vê um negócio, você tem certeza que você queria aquilo. Nossa, quero para Porto de Galinhas ficar nesse resort da Gávea. Aí então, você vê outro vídeo de outra coisa e fala, mas aí já eu muda quero. O comportamento, exatamente. Então de fato tem que ter essas micrometas, né? As metas direcionais para você poder acompanhar ele na etapa para não ter um data silos ali, né? Para ele não se perder na jornada. Tem que acompanhar ele e estar sempre em constante comunicação com ele, né? Tem que estar sempre relembrando ele. Olha, eu estou aqui. Exatamente. Relembre de mim. Olha, lembra que você estava quase comprando? Compra agora, porque é a última, e aí envolver gatilhos mentais, né? Você falou que ia falar sobre isso. Principalmente aquele cliente que às vezes ele é indeciso, né? Eu não penso num gatilho mental de forma manipular esse cliente, mas numa maneira a contribuir no processo de venda para que ele saiba que aquilo é bom para ele, sabe? Que fazer aquela viagem de família que ele estava pensando vai ser algo que vai ser uma boa oportunidade de relacionamento
para ele ter uma proximidade com o filho, com a esposa. Então, eu acredito que esse gatilho ele é um empurrãozinho para isso. Isso, é um empurrãozinho. Um empurrãozinho que você precisa para viver coragem, né? Experiências memoráveis, né? Então, por exemplo, ali na etapa ali de final, eu preciso colocar uma contagem regressiva falando que essa promoção é só hoje, né? Eu preciso avisar para ele dessa urgência para ele comprar logo, né? Eu preciso né? Senão... E as OTAs fazem isso muito bem, né? Eles colocam todas, olha, últimos quartos, ó, só tem essa. É isso que eu ia te falar também. Eu nem acredito mais, eu juro, eu não acredito às vezes. Último quarto. Mas isso funciona. Né? Funciona. Né? Porque dá aquela sensação que vai acabar, né? O FOMO, a gente vive isso mesmo, né? Medo de perder. A questão quando você falou do CAC, né? De você fazer essa mensuração, justamente para mim, né? Que eu, como gerente geral de hotel, a gente sempre fica de olho nos custos. Sim. E custo de distribuição, meu Deus, é um custo muito alto, né? Acaba sendo um custo variável ali que, meu Deus... Derruba qualquer orçamento. Sim. Bem Não, feito. derruba, às vezes, o nosso resultado, né? Como um todo. Exato. Então, tendo essa estratégia, né? Essas ferramentas de marketing, isso daí é essencial. Sim. Um outro bom gatilho ali também é prova social, né? Uhum. É importante trazer isso também dentro dos conteúdos de mídias sociais, dentro do site. É um dos principais gatilhos de decisão de compra, né? As pessoas elas chegam a observar 6 avaliações antes de tomar a decisão de compra, né? Mais de 80% fazem isso quando estão fazendo principalmente uma compra online. Então, prestar atenção a isso. E, a partir de todo esse trabalho, fazer um levantamento de quanto isso custou, vai entrar no sucesso ou não daquela venda, né? E aí, às vezes, a gente pensa que, por exemplo, às vezes o site é o canal que performa melhor, que tem a maior rentabilidade. Eu acredito muito no site como um canal que gera lead, né? Ele gera um mailing. Porque se esse cliente vem do OTA, ele não tem a gente não tem essa informação, né? A gente vai ter que fazer isso na recepção. E às vezes com aquela correria, com aquele volume de alta temporadas, nem sempre dá para se fazer. Não é bem feito, né? A gente não consegue fazer isso bem feito. Né? E aí eu acredito muito na venda do site, principalmente por isso, porque a gente tem essa informação do cliente e isso é valioso. Mas o custo do cliente, ele precisa ser minuciado, né? Porque uma operação de e-commerce, ela tem ali o custo da plataforma, ela tem um custo da transação, ela tem um custo de plataformas adicionais como um chatbot, ela tem um custo do parcelamento sem juros que eu ofereço como argumento de venda, e aí eu estou colocando lá esse parcelamento em até 12 vezes. Mas daqui para um ano, e se eu não faço uma antecipação ali, mas eu estou fazendo antecipação, eu estou perdendo. Todo jeito eu estou perdendo. Mas se eu não faço, esse custo, quanto que vai valer? Principalmente com a taxa de Selic, tá? Agora, quanto que vai valer esse dinheiro que eu vou receber lá no final, né? Então, às vezes a gente também fica muito no lugar comum de achar que o site é o melhor canal de vendas. Venda direta, né? Acho que é venda direta de verdade. Para você que lida com esse volume grande de venda, você imagina o site, mas existem outros que vocês costumam trabalhar que podem funcionar também. Como que vocês aplicam lá outros canais? Então, a gente define isso com um share equilibrado, né, de distribuição, né? Tem que ser saudável. Todos os canais têm que... Né? Posicionamento e orçamento. Posicionamento e orçamento, exatamente. A gente precisa ter equilíbrio. Porque o site, por si só, ele não tem força de venda. Então, ele pode até bater a venda do canal, mas ele não bate a venda geral, né? Meta geral, Sim. né? E as OTAs, ela tem uma força muito grande, só que ela tem a questão do comissionamento, né? A questão do B2B ali com as operadoras, também tem que fazer aquele repasse. E tem um negócio que não sei se eu já tive essa sensação, parece que no canal da OTA, você sempre acha que vai ser mais barato. Você vai entrar no site direto do hotel, vai ser mais caro. Eu tenho essa sensação. É uma impressão mesmo, só que a gente não trabalha com essa estratégia, né? A questão da qualidade tarifária também, né? Que é o contrato que você tem com a plataforma, né? Sim. Aí você obrigatoriamente tem que manter a qualidade. Então, às vezes, acaba sendo uma pescaria, né? Que a OTA faz para te buscar, mas através do preço, né? Porque quando você vai finalizar, acaba dando elas por elas. Eu acho que isso tem muito a ver com o storytelling, a gente tá falando agora, né? A narrativa que as OTAs transmitem. Decolar, fala, poxa, vou entrar lá, já vou comprar tudo.
Porque lá eu tenho pontos, já tenho os pontinhos que eu acumulo, aí se eu vou aplicar. Tem muito isso também, né? Essa questão dos canais do hotel, eu preciso trabalhar esses aspectos também. Sim. Porque você sempre vai achar que talvez vai te entregar mais pertencimento. Lá eu já tenho a questão das pontuações, eu já sou, né? Porque você sente que você pode comprar de qualquer um, mas os seus pontos estão ali, preservados, né? Vai da experiência que cada canal te entrega mesmo. E aí eu acho que você entrou num ponto interessante, é desenvolver plano de fidelidade, né? Sim. Para que as pessoas comprem diretamente Eu acho pelo isso uma canal direto. tendência também. Porque Sim. hoje você tem plano de fidelidade em tudo. Banco, Sim. lugar que você vai, né? As viagens, cartão de crédito. Você quer se quando sentir pertencente, que pertencimento também é um outro assunto que está em alta, né? Sim. Para nós do marketing. Quando eu trabalhei na Core, a gente tinha um cartão fidelidade, que era um cartão de crédito, era o Compliment. Aí depois ele desvinculou da bandeira de cartão, ele virou um cartão fidelidade mesmo. Aí virou o E-Club, depois o Le Club e hoje é o ALL, né? É o ALL, que é o patrocinador do Paris Saint-Germain, né? É a Core ali, né? Uhum. Então é o cartão fidelidade e funciona muito bem. Inclusive tem bandeiras, quando eu trabalhei no Mercury, iniciou o Mercury lá em Ribeirão Preto, o volume de hóspede que utilizava o cartão fidelidade como pagamento praticamente o Mercury é uma marca, praticamente quem utiliza é o cliente fidelidade. É um volume altíssimo de cliente fidelidade. Que legal. E é um produto com um serviço bom, né? Um serviço mid-scale, né? Sim. Não, e a gente está dentro de um segmento próprio, repetindo o exemplo da Perla de Zubarão, né, bem específico, né, que é a hotelaria de multipropriedade, né? E eu entendo a hotelaria como porta de entrada dessa relação e a multipropriedade como sendo essa relação de longa data e longo prazo, né? E então esse é o caminho, sabe, de construir essa relação através desse multiproprietário, Sim. fazendo com que ele sinta que ele está participando de um clube. Eu acho que o que falta é isso, sabe? Esse apelo, né, da exclusividade. Da exclusividade. Por mais que o produto, às vezes, mais um gatilho mental. É mais um gatilho mental. Eu pertenço a esse clube, a essa marca. Sim. E isso virar conversa entre amigos. Nossa, isso ia ser uma sacada. Nós estamos falando aqui de ouro, Isso é viu? interessantíssimo. É demais. Poxa, eu pertenço eu comprei uma cota na Gavi. Sim. Vira um negócio. Poxa, o meu amigo também comprou. A gente pertence ao mesmo... Aquilo, né? Sim, traz sim. conversa. Exatamente. Na semana passada, retrasada, não me lembro, eu conheci a Soho House. Sim, Soho que é um House. clube membership, né? Que você tem o super exclusivo. De R$8 mil a anuidade até valores infinitos aí, né? Exato. Tem ele em Nova York, tem ele em vários lugares. Ele não... É isso, é um clube de pertencimento assim, exclusivo. Tem alguns players que estão começando a falar sobre isso, mas são produtos mais altos, mais caros, tickets maiores, né? De nicho, né? De luxo. De nicho de luxo. A e Soho aí, mesmo está posicionado no luxo. Tem a Reside também, eles se posicionam. E esse citar esse exemplo, né? Que é o do Em Casa ali da Viva, né? Talvez seja esse gatilho de exclusividade, talvez seja muito voltado para esse público também, né? Talvez seja isso, né? Mas eu acho que players que têm produtos ali mid-scales, eles podem apelar para isso também, sabia? É verdade. De maneira sincera, claro, ninguém vai vender Culture Club, né? Mas eu acho que dá, sabia? Eu acho que é mais um argumento de força de venda. Fala, putz, você vai pertencer a um clube super legal, seleto, a gente tem isso, tem aquilo, oferece os benefícios que você quer entregar. Eu acho que eu me equivoquei. Você acabou de citar o próprio exemplo da Core. O da Core, ele não é específico nichado de luxo e ele consegue trazer isso, né? Sim. Traz muita recorrência, muita fidelização. É isso, essa visão do pertencimento também, ela é um argumento de venda muito bom. E aí a gente, assim, o brasileiro, ele gosta desse apelo, de pertencer a alguma coisa, né? Ainda mais quando você tem subiu de vida, nossa, eu comecei de uma origem humilde, agora meus filhos têm uma vida confortável, você quer estar ali pertencendo, né, se sentir parte de algo. Putz, acho que foi um insight bom que a gente teve aqui, né, nessa conversa, porque eu vejo poucas pessoas fazendo isso. Da época do clube privê, ele vendia aquela sociedade. Era a ideia do clube, nossa, sou associado ao clube privê. Exato. E perdeu isso um pouco, A gente né? voltar às origens aí, ó. Voltar às origens que você falou. Nossa, cara, show demais. Nossa, assim, a gente falou sobre tanta coisa que nossa, dá tanto papo bom, assim, em tantos aspectos. Eu acho que um outro ponto que eu gosto tem a ver com venda, mas talvez não diretamente, é justamente essa questão da marca, né? Quanto às marcas, eu acho que
é outra oportunidade, né, desses players trabalharem. Quando você fala Mercury, Accor, tipo, já são marcas conhecidas. E aí agora a gente está vivendo isso no Brasil também, dessa construção de marca forte. Eu acho que a Agave é um exemplo disso, porque se tornou uma marca referência de produtos de qualidade, que entrega coisas muito bem feitas, organizadas, com preço justo e com qualidade bem alta. Sim. E eu acho isso uma oportunidade também, porque o branding é isso, né? Ele é o transbordo de tudo que você é, do propósito que você entrega. A marca, ela te economiza tempo. Falou, Gávea, acabou, não precisa falar mais nada. Sim. E a outra oportunidade que eu vejo para esses players trabalharem é o branding. E alguns fazem isso muito bem, outros não investem, porque eu entendo também que são projetos, não é barato. E aí como é que você vai justificar? Que Sim. ponteiro que isso vai mexer, né? Isso meio até subjetivo também. Mas eu enxergo uma oportunidade aí. O que você acha? Falando sobre um pouco Gavi, né? Você falou sobre entrega de qualidade, produtos acima da expectativa. Foi a experiência que eu tive vivenciando o produto, né? A gente fez uma imersão, principalmente no período inicial, fui em Salinópolis, e como entrega de empreendimentos de multipropriedade, a Gavi, ela entrega acima, assim, sabe? Ela entrega acima do que, inclusive, é vendido na sala de vendas. Isso entregue produtos a mais, assim, eu vejo no detalhe, né? No mobiliário, que se tem, assim, o cuidado, a questão e o apelo à arquitetura. Eu fui também no Porto Alto, que é o novo empreendimento ali, né, que foi inaugurado em outubro do ano passado. Assim, foi inclusive na lua de mel, né? Eu nem citei, casado esse ano, então estou num momento muito feliz com a Patrícia. Também é um bom exemplo ali de hospitalidade, de cuidado, então é uma coisa, um momento muito importante, sim, que tem a ver também com viagem, né? Eu tive essa oportunidade de passar minha lua de mel lá em Porto de Galinhas, lá no empreendimento Gavi, e pude vivenciar a experiência ali toda da acomodação, do pé na areia, do resort ali na praia de Muro Alto. E eu vi, assim, essa questão do que a Gavi consegue entregar, assim, né? Então, eu vejo esse caminho sendo trilhado na multipropriedade, né? Cada vez mais, entregando mais do que, inclusive, é mostrado numa sala de vendas, sabe? E quanto isso não te conecta com a marca empregadora, né? Já é outro aspecto, também a gente já falou disso aqui. Você nunca mais vai esquecer que você trabalhou. E a gente tem muitas pessoas que contam aqui, que falam sobre os lugares que trabalharam, que tiveram essa experiência, carregam no coração. E, mais uma vez, a hospitalidade, né? A gente falando sobre isso. Sim, não, e a gente teve uma boa experiência, assim, que a gente foi recebido com uma decoração especial na acomodação, fizeram um jantar dedicado pra gente, romântico e temático, de frente para o mar, e nem é um produto que é vendido lá, nem é algo oferecido. Foi da boa vontade de colegas, sabe? A Maria Eduarda, que é responsável pelo AIB de Porto Alto, fez isso com toda a equipe dela. Aqui, na relação que a gente tem ali com a Mariane do comercial, a Natália, o Rafael, meu colega de marketing do departamento, todos eles montaram ali e separaram... Uma surpresa, separaram fotinhas da gente, e foi muito especial, assim, foi uma memória marcante, e isso tem tudo a ver com o que a gente vive, o que a gente entrega. Então, eu acredito muito que a multipropriedade ela pode oferecer isso, porque ela conhece esse cliente, né? E como a gente estava falando sobre isso, essa relação de longo prazo, a cada vinda desse cliente em sua semana é uma oportunidade de eu conhecê-lo um pouquinho mais e de eu entrar na vida e nessa jornada desse cliente, né? Se isso foi feito comigo e teve essa possibilidade, isso pode ser feito também com esse hóspede convencional, à medida com que eu conheço e entendo os motivos da viagem dele, na medida com que eu conheço essa família de proprietários que adquiriram essa cota e que eles vivem e se relacionam comigo de longa data. Então, isso é uma grande possibilidade que a multipropriedade pode oferecer também nessa relação, né? É interessante isso que você disse, porque eu conheço a dor da operação ali, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma ação estratégica de marketing, enfim, relacionado ao posicionamento, enfim, que seja, eu vejo, por exemplo, que antigamente a gente tinha um pouquinho de dificuldade
para ter fidelidade àquele dado que o software ou o PMS nos dava. Então, por exemplo, eu dependia do recepcionista flegar, por exemplo, o segmento, flegar da onde a pessoa vem, fazer todo aquele trabalho de check-in, né? Que todo aquele trabalho, às vezes o recepcionista nem saiba, mas ele vai ser utilizado de forma estratégica pelo marketing, fazer ações. E aí você sofre, né? Quem chega lá bem bonito. Exatamente. Se não for fiel, não, é horrível. Você não consegue. E hoje, com a tecnologia, né, você consegue encurtar esse caminho. Consegue. Você consegue rastrear o emissor, de onde que é. Quando você tem outros canais de captação desses dados, né, é legal. Quando você tem, por exemplo, o pessoal precisa rede Wi-Fi para conectar. Sim, hotspot, né? Exatamente. Aí fica mais fiel para você ter uma ação mais assertiva. Da multipropriedade também, quando chega mais fiel, né? Porque vem de um contrato. Sim. Agora da hotelaria front mesmo, putz, é um desafio, a gente sempre fala disso, é complicado, porque na hora do check-in é aquela loucura às vezes, né? Então... eu estava vendo o Hotel Trends, que estava rolando essa semana ali, que é a consultoria Noctua aqui que organiza, né? Eles estavam falando que esse é um desafio mundial, a nível mundial. Assim, eles estavam no evento. A gente pensar, pensar como é que nós vamos fazer esse negócio. E alinhado muito a integração entre plataformas, né? O PMS e CRM, ele está muito interligado. Eu acho que na verdade, tem uma cultura de CRM, né? CRM, eu acredito muito nisso também. É cultural. Porque você vai ter uma ferramenta maravilhosa, como inclusive nós temos hoje aqui, participando do podcast, desse episódio, né, Fórmula CRM, que inclusive tem um aspecto de IA também, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, de fato, é essencial, mas você tem que ter uma aplicação cultural disso, porque senão vai furar também, vai ter gente gerando CPF na internet pondo lá, pra você chegar pra você depois, não dá. Não, já pegou cadastro, assim, tipo, nãosei@nãosei.com.br, esse é o e-mail, aquele né? formato. Nossa, que ódio. Isso é muito comum, vamos lá. Não, acontece, gente, a gente sabe que acontece, né? Eu acho que é um grande pela desafio. Pela pressa, né? ninguém tá falando que é por mal, Sim, né? Pela pressa da operação, você tem que atender o cara que ele tá ansioso pra curtir as férias. Então, quanto mais rápido, ele não quer ver sua cara, é igual fazer check-in em hotel, em aeroporto, né? Voo, hoje já é mais agilizado. Tem que ter uma forma. Tem, a gente inclusive entrega esse tipo de serviço também. Mas isso gerenciar aquele tanto de gente, ainda pegar os dados, né, é complicado mesmo. É uma dor de todo mundo, a gente sabe o que acontece, não tem jeito. Eu acredito muito tá bem alinhado com a tecnologia, alinhado à cultura, e talvez seja uma coisa para a gente, como mente inquieta, pensar numa solução, né? Até no sentido de, você está falando, uma dor, né, da hotelaria é o check-in e o check-out, né? Um exemplo citado, inclusive, nesse evento do Hotel Trends como que a gente pode criar ambientes que sejam acolhedores, que não tenham uma primeira barreira e seja algo engessado, que tenha um check-in, check-out e seja algo aberto. Talvez nem tenha no futuro um balcão de check-in, check-out, porque isso já vai estar num outro nível, inclusive cultural do hóspede também. Ele já se acostumar e se adaptar a fazer o seu web check-in, seu pré-check-in online. Ou que seja no totem, ou que seja no web check-in no online, de fato. E talvez aquele lobby seja um lugar de convívio, né? Não um lugar de fila, né? Não dá pra perder o lobby, porque é tão gostoso você chegar de férias e entrar no lobby. Assim, o chato é a fila. A fila é chato. Sim. Mas você ter contato com o recepcionista, criar aquela expectativa de como ele vai te atender, aí ele já te orienta compra ingresso aqui, ou então vai em tal restaurante. Concierge, é meio que um concierge. Transformar a recepção em concierge. Concierge. Anfitrião, né? Anfitrião. O Evandro. O Evandro que falou isso. Evandro Cravo. Então, essa é a pegada, né? Mudar essa visão de como receber e ter essa hospitalidade na veia. A gente sabe que tem os desafios daquele tanto de gente, são coisas operacionais, mas tem que pensar. Mentes inquietas. Exatamente. Tem CRM, hoje tem CRM que faz o preenchimento automático da ficha de hóspede. Exato. Isso. Tem solução. Tem solução. Eu acho que é adequar isso à operação, investir, porque não tem jeito de investir, mas vai ter uma eficiência operacional melhor também, né? E um apelo, assim, de pertencimento e de contato com essas pessoas melhor, mais próximo, né? Quanto mais você conhecer, mais você vai conseguir indicar coisas e tratar essa pessoa com mais individualidade, né? Mas tem que ser bem feito, tem que ser cultural, é de todo mundo, né? É isso. E agora,
É muita coisa, gente. Eu fico empolgada conversando tanta coisa legal, ainda mais dessa área. Wesley, conta pra nós aí uma história, um caos, como o Fernando fala, da hotelaria, que a gente caminhando pro final. A hotelaria tem bastante, hein? O que você viveu aí, uma história interessante? Pode ser engraçado, pode ser qualquer coisa. Eu vou trilhar o caminho mais da história inspiradora, pode ser? Boa, pode. Eu acredito, inclusive, como eu até falei no começo ali, né, as pessoas estarem viajando, elas têm essa possibilidade de se inspirarem, né? E isso passa muito porque quem está aqui do lado de cá, né, quem está oferecendo isso. E eu já trabalhei, como eu falei, trabalhei na Gramado Parques, então eu tenho convívio ainda com colegas e acompanho ali também os perfis, até inclusive para benchmark, né? Sim. E eu vi a tragédia, né, que aconteceu lá. Sim, do Sul. No Sul, né, das enchentes. E no primeiro momento, eu confesso que eu fiquei um pouco insensível, assim, porque a gente está um pouco distante, não estou vendo no dia a dia, então virou uma notícia ali, aquele impacto, né? Foi uma primeira notícia e eu fiquei, foi uma enchente, né? Porque já tinha acontecido, inclusive, outras duas antes, né? Mas nenhuma nesse nível, né? E aí eu comecei a ver colegas compartilhando story, e aí eu vi um dos gerentes de uns hotéis, assim, muito ativo na sua atuação, se compadeceu mesmo com o sofrimento dos colegas, porque lá em Gramado é assim, né? A Gramado fica no topo, né, de uma serra, e principalmente a equipe, né, de operação, eles moram nas cidades satélites, né, nas cidades vizinhas e que ficam um pouco abaixo dessa serra, né? E então a chuva ela vem de cima para baixo e ela vai levando, né? Então ela praticamente acabou com algumas cidades ali, Três Coroas, Igrejinha, e muitos colaboradores, inclusive, moram nessas casas, né? E alguns passaram um tempo morando dentro dos hotéis, né? E os hotéis abriram as portas para essas pessoas morarem lá dentro. E os próprios colaboradores, inclusive esses que moram em Gramado, ou na região mais próxima ali, sem ser essas cidades satélites, também, né, não tiveram tanto impacto direto nas suas casas, então contribuíram com a vida desses seus colegas, né, e fornecendo cesta básica, acolhendo, conversando, e aí eu comecei a conversar mais próximo com alguns, e inclusive um colega de departamento que eu trabalhei, ele morava na região metropolitana de Porto Alegre. A cidade praticamente foi inundada por completo. Ele perdeu toda a sua casa, perdeu o notebook do trabalho, e aí as pessoas estavam fazendo vaquinha. Então, sabe, numa tragédia a gente consegue ver a humanidade ali, né? E aí a gente consegue ver hospitalidade também, né? Nossa, aquilo foi muito, arrasou com, eu fiquei, nossa, meu Deus, eu lembro que também eu fiquei assim, dava um desespero, eu sempre disse, dava desespero de querer fazer alguma coisa, mas tá longe, a gente, claro, aqui teve uma comoção, né, de doações e tudo, a gente participou, temos clientes no Sul também, a gente foi super parceiro nesse aspecto, mas é o estar junto, parece que você quer estar lá, puxando e junto, né? Tirando o barro das casas ali, né? E foi algo que me marcou de ver, né? Então, que a gente não perca isso no nosso dia a dia de trabalho, né? Acho que só assim a gente vai conseguir falar a mesma língua, né? Exatamente. Essa empatia é super importante. Bom, foi um episódio assim que eu chorei, eu ri, a gente faz. É sempre uma surpresa. Muitas emoções. São muitas emoções, mas isso é bom. Acho que a hospitalidade traz isso também para nós, né? Eu acho que a gente não pode perder essa sensibilidade. Quero te agradecer demais, dar conta, por ter vindo para cá conversar com a gente com tanta sabedoria, né? Tanto conhecimento, tanta experiência. Para mim foi uma aula, como sempre quando os nossos convidados vêm. Quero te agradecer de verdade, Wesley, viu, por ter vindo aqui e trazido até a esposa também, que está aqui junto com a gente. Beijo, amor, te amo. E ter tido essa história de vocês, lua de mel, isso é muito bacana. A gente gosta de ouvir essas coisas, boas histórias, boas discussões, né? Isso alimenta o setor e alimenta nós aqui que estamos escutando também.
Muito obrigado, eu que agradeço a abertura. Desejo muito sucesso para vocês nesse podcast. É uma grande oportunidade para desenvolver nosso segmento e sucesso também na empresa. Fico muito feliz da gente ter parceria também. Ter vocês como fornecedores é muito importante. Vocês foram pioneiros no segmento de multipropriedade. Isso desenvolve todo um ecossistema novo, né? E vocês estão caminhando com a gente, trilhando isso desde o princípio. Então, muito feliz de estar aqui. Assim. Obrigada. Isso aí, agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui novamente. Sim, né? Como sempre. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores, né? A gente já falou do Fórmula CRM. Quem quiser conhecer, vai ter o QR Code na tela para vocês conhecerem um pouco mais da ferramenta. Além disso, Sicoob, que está sempre junto com a gente. Lival Hotéis e Resorts também, super parceiro. Então, agradecer, obviamente, todos esses parceiros que estão aqui. Sem eles, isso não seria possível. Agradecimento também ao Colégio C3, que nos proporciona a estrutura, né, disso tudo. E para vocês conhecerem mais, eles vão ter QR Code durante todo o episódio, vai ter QR Code para vocês conhecerem esses parceiros. Além disso, também, recado sempre, nos sigam nas redes sociais, compartilhem com os amigos, comentem quem vocês querem trazer também para cá. E os tópicos que vocês querem que a gente discuta, né, como Mentes Inquietas, a gente está disposto a discutir o que precisar. Para que o setor, de fato, caminhe aí para um futuro saudável e unido. E é isso, até a próxima e tchau, tchau.